Pessoal, temos uma novidade espetacular. Acabou de ser lançado um super livro chamado Uma Breve História da Agilidade. Vou mostrar a capa aqui. Acabou de sair, tá na Amazon. Olha só, olha só. Que atenção, Uma Breve História da Agilidade. Depois o Renato vai explicar por que que a capa é desse jeito, hein, Renato? Tá? Depois ele explica para Tá nós. bom, Essa aqui explico. acabou de sair, galera. Depois eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso ao livro, que é muito bacana, e eu tive a honra de ler em primeira mão, antes de todo mundo. Uhul. Então, ó, nota 10. Muito bom. Mas antes de mais nada, a gente vai perguntar: quem é você, Renato? Porque pensar, legal, o livro foi lançado, mas quem que é o Renato? Quem é o Renato, Renato? Você, né? Pergunta existencial, né, Pilar? É, é, quem sou Primeiro, eu? Nem eu obrigado. sei quem eu sou. Primeiro, obrigado pela gente estar fazendo aí mais um dos nossos bate-papos que são sempre super legais, super gostosos. Quem sou eu? Eu tô há muito tempo aí mexendo com esse negócio de agilidade, né? Comecei lá atrás, no comecinho mesmo, em 2002, quando eu descobri um tal de Extreme Programming, né? Mas eu trabalho com software há muito tempo. Não vou falar, se quiser saber, tem que ler o livro. E se não entrega a Lá eu idade também, né? entrego tudo. Vai entregar a Lá eu idade. entrego tudo, não tem jeito. Mas há muito tempo, mas eu descobri agilidade já faz mais de 20 anos, né? Que é praticamente a idade da agilidade, né? Então, desde então, sempre atuei com atividades ligadas à agilidade. Às vezes eu fui gerente de projeto, né, durante 2, 3 anos, às vezes eu fui gerente de suporte, mas a agilidade estava sempre presente, né? A partir de 2015, acho que seria uma data mais correta, aí eu comecei a só fazer coisas de agilidade. Aí passou a se tornar a minha única e principal atividade. Ensinar, consultoria, palestra, curso, etc, etc, etc. Mas desde 2002, ela sempre esteve presente na minha carreira. Muito bem, Renato. Agora me explica por que escrever mais um livro sobre agilidade. O- Pois é, por que mais um? Primeiro, é em português, né? É, Esse foi o principal motivador, né? Você sabe também, quanto eu, que a gente não tem muita coisa traduzida para português, né? De agilidade. Tem alguns livros, um bom número de livros de Scrum traduzidos para agilidade, para português, mas não tem muitas outras coisas traduzidas. E recentemente, né, saiu um livro muito legal do Jim Highsmith, ano passado, na verdade, onde ele fez assim um apanhado geral, né, da agilidade e uma discussão sobre o estado atual. E é eu adorei o Wide. Wild West to Agile, isso mesmo. Yes. E até escrevi para o Jim e falei, cara, e se a gente traduzisse para português? Porque o teu livro é muito bom, né? Ele falou, depende da editora, não sei o quê. Eu falei, que pena, né? Mas a ideia ficou lá, né? O embrião da ideia já estava lá e eu pensei, bom, já que não dá para traduzir, que é uma atividade que você sabe, né? É muito grande para mim de traduzir artigos e traduzir livros e books, etc., né? Então, vou escrever. Eu soube escrever. Então, eu pensei, legal. Então, eu vou pesquisar, muita pesquisa, né? Muita coisa. Fazer um apanhado geral da história, porque é importante a gente entender de onde veio os motivadores, quem foram aquelas pessoas, os famosos 17, o que é que eles trouxeram para a mesa, isso é legal a gente saber, né? A gente sabe que eles se encontraram lá, tal, né? Até a capa do livro é uma referência a esse encontro, porque a montanha que a gente vê na capa do livro, ela é uma montanha que fica no estado de Utah, né? No resort ali na cidade de Snowbird, onde tem vários resorts de esqui. Essa é uma das várias montanhas que tem lá. Então, essa é uma referência a esse encontro dessas 17 pessoas. Mas o que eles trouxeram para a mesa? Muita gente sabe, teve o Ken Schwaber, né? O Jeff Sutherland do Scrum. Legal, mas eram 17.
quem mais que estava lá e o que é que eles trouxeram além do Scrum. Então, esse foi um ponto legal que eu quis trazer, né? E para não parar aí, para não ser uma coisa, né, simplesmente uma narrativa histórica, eu falei, poxa, e o que veio depois? Eu pensei, né? Muita coisa veio depois, né? Muita coisa, inclusive coisas que a gente hoje fala no nosso dia a dia, como o Kanban, por exemplo, veio um pouquinho depois. Eu falei, são evoluções, pensei, né? São evoluções da agilidade, daquela agilidade inicial. Então, por que não, né, também trazer um pouquinho dessas evoluções? Porque acho que aí a gente pinta um cenário mais completo, né? E no finalzinho discute um pouquinho por que está atacando tanto essa agilidade, porque, caramba, são tantas coisas bacanas, tantas coisas legais, né? Que tem como objetivo só tornar a vida de todo mundo melhor, né? É uma coisa Por muito que que tá bacana, né? dando tanto errado? É, Muita gente faz ou as coisas sem saber por quê, e nesse livro é, explica de onde veio e por quê. é a percepção, né? A implantação de certas coisas, né? Que não é agilidade, porque a gente não implanta uma ideia, né? A gente adota uma ideia, a gente desenvolve, a gente fala bastante, né? De mentalidade, de atitude. Isso é agilidade. Mas através de quê? Através de ferramentas, através de abordagens, de metodologias e métodos e etc, frameworks, etc, né? O que a gente não pode, como eu coloquei lá num dos capítulos, é achar que é um aplicativo que você instala e sai funcionando, né? Pois é, falar, agora todo mundo faz Scrum aqui, ou todo Está mundo aqui instalado. pratica o Kanban. Nossa, colocou o quadro na parede e falou: Nossa, Pronto, tá pronto. resolvido. Os seus problemas se acabaram-se. É por aí. Então, foram esses os vários motivadores, né? E o desafio que é escrever um livro, né? Eu sempre escrevi, mas nunca escrevi um livro inteiro. Então, foi uma coisa que eu também me desafiei, falei, vou tentar. E eu vou dizer, é apaixonante, é uma coisa muito legal. Você se envolve, você precisa de muita ajuda. E eu tive, inclusive, sua, né? Crédito seu, que você foi uma excelente editora de texto. Mas legal ouvir a opinião das pessoas, reescrever, revisar, reordenar, escolher as figuras, pedir permissão, conhecer pessoas nesse, né, Aliás, por falar em conhecer pessoas, quais Aham. foram as pessoas assim? Eu fiquei sabendo que teve dois, né, que fizeram comentários, não sei o que. Quem É, foram? Quem foi foram? muito legal, porque eu queria colocar algumas imagens que eu tinha encontrado na internet. Eu lembro que o Alistair Cockburn, né, que se escreve, o sobrenome dele se escreve Cocburn, mas não é Cockburn, é Cockburn. Aliás, ele sempre fala isso. É porque, bom, galera, qual que é o... Meu, meu nome Deixa é pra lá, Cockburn. procurem no Google. É o Alistair Cockburn. Ele era né, ele estava lá, um dos 17, e em determinado momento ele colocou, né, na internet, num site lá, algumas fotos do dia, né, dos dias que eles estavam juntos. Eram umas fotos das pessoas e algumas fotos de coisas assim interessantes, como se fossem documentos. Por exemplo, tem uma foto da reserva, ele foi o cara que reservou o hotel. Então tem uma foto da reserva do hotel no nome dele. Isso é bacana, né? Como se a Vocês gente estivesse queriam no museu, né? provas? Vocês queriam... Tá aqui a prova. E tem uma outra que eu achei muito interessante, que é a primeira versão dos princípios da agilidade. E, inclusive, eles eram categorizados, né? Depois perdeu-se isso. Se a gente entrar lá hoje na página do manifesto, você vê os princípios numa sequência, mas eles eram categorizados. Aquilo eu achei muito interessante, porque traz um pouco do racional deles, Uhum. né? O que eles estavam pensando quando eles fizeram daquele jeito? Eu peguei e escrevi para ele, né? Eu já tinha escrito para ele antes para falar do Heart of Agile, né? Heart of Agile, que é uma iniciativa dele de revitalizar a agilidade, e ele já tinha trocado uma ideia comigo, e eu falei, olha, né? By the way, né? Eu encontrei isso aqui, e eu gostaria de usar essas fotos no meu livro. Tudo bem? E ele escreveu e falou assim, ó,
as fotos são do Ward. O Ward que ele está se referindo é o Ward Cunningham, que é um dos outros caras que estavam lá. Ele falou, e quando eu coloquei as fotos na internet, o Ward ficou muito bravo comigo, porque ele não queria que eu colocasse as fotos. Mas você pode usar as imagens ali da reserva, dos princípios, tudo bem. Ele só não quer que coloque as fotos das pessoas porque ele não quer. E ponto final. Beleza, quem sou eu, né? Para Será que o ir Serasa está contra. procurando ele? Não Tá com sei. busca e apreensão? Aí eu aproveitei e contei, vai saber, né? Contei para ele, falei, olha, só para você saber, né? Estou fazendo um livro assim, 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 em português, parará, parará. A gente não tem muita literatura de agilidade em português, então eu resolvi que é um momento interessante, que a gente está reavaliando, né? O que é agilidade, uma série de movimentos de retorno à essência da agilidade e também de questionamentos, né? E a gente não tem isso em português, então eu estou fazendo. É, vou colocar ali várias coisas, entre elas um pouquinho da história do manifesto, onde você entra, um pouquinho da sua metodologia, sua família de metodologias, que é o Crystal, né? Fazia muito parte era mais uma das metodologias ali na mesa daquele encontro, e o Heart of Agile, né, o Heart of Agile, que também foi uma iniciativa dele bem depois, de 2016. Ele falou, então, um dos pontos que eu disse para ele que ela colocar no livro era também esse movimento de retorno à essência do ágil, né, que ele contribuiu com o Heart of Agile, Heart of Agile, e coloquei isso no e-mail para ele. Ele falou: putz, legal, parabéns, boa sorte, né? No seu livro. E a gente não se falou mais desde então. Aí, quando eu lancei o livro essa semana, né? Comecinho dessa semana, eu falei para ele: falei, ó, lembra que eu estava escrevendo tal, né? Só para você saber, tá aqui, se você quiser dar uma olhada, né? Eu sei que, né? Tá em português, eu não sei se você fala português, acho que ele fala um pouco espanhol. Mas tudo bem, tá aqui se você quiser dar uma olhada, né? Inclusive aquilo tudo que eu falei que eu ia colocar lá, tá lá. E, sinceramente, eu imaginei que fosse voltar um e-mail do tipo, pô, legal, bacana, valeu, cara, né? Ele fez uma coisa, assim, muito inusitada para mim. Ele me mandou um e-mail, assim, dizendo, olha, eu dei uma olhada, traduzi algumas coisas no Google Translate. Cara, parabéns, teu livro é sensacional. Você mandou um e-mail. Falei, nossa, né? Corporação. Falei, puta, que sensacional, né? Isso não é um elogio de qualquer um, né? Elogio é sempre bem-vindo, mas um elogio, né, de um ícone da agilidade tem um baita peso, né? Falei, nossa, eu estou muito feliz, muito obrigado. Falei, né, eu falei para ele, this means the world to me, né? Puta, é o máximo. E não bastasse isso, Pilar, ele posta no LinkedIn. Uhum, Eu achei muito bacana da parte dele. E eu, lógico, contei isso para outras pessoas com as quais eu já havia trabalhado. Por exemplo, o Gunther Verheyen, né, que eu uhum. traduzi o livro dele, o Guia de Bolso, né, do Scrum. E o Gunther, sempre muito amável, o cara, nossa, ele é muito gente, né, ele é muito ser humano. Ele, na hora, também postou, colocou daquele jeitão dele, mas dando o maior apoio. Achei sensacional, né? É, E tá recentemente, aprovado, tá aprovado. O livro, galera, tá aprovado. O pessoal lá das origens aprovou a leitura. Ó, show. Fiquei muito feliz. E hoje eu recebi um e-mail do Jeff Watts também, dando uma força, né? Aê! Nós trabalhamos com o livro dele, né? Uhum. Então é isso, é muito gratificante, né? A gente ser reconhecido por esse tipo, né? Esse nível de pessoas que estão na agilidade há tanto tempo e são referências, né? Todos eles são referências. Então é muito legal. Show, parabéns. Ó, então nós vamos passar pelos capítulos. O Renato vai dar uma explicada assim, básica. Vou falar um resumo, né? Porque tem muita coisa para ser lida lá. Recomendo que todos leiam, mas ele vai dar um resuminho de cada um. Então nós vamos começar pela introdução. Na introdução ele fala assim: Guerra de Metodologias 2.0. Que é isso? Aliás, aproveitando, vou dar aqui também o crédito para o pessoal lá do Comic Agile, que são sensacionais, são dois agilistas dinamarqueses que fazem cartoons, né? Satíricos,
mas muito instrutivos, muito educacionais, né? Eu sigo eles há muito tempo, desde o começo. E eles têm um que eu acho que é muito legal, que eles mostram lá as várias fortalezas, né, guerreando entre si. E essas fortalezas são o Scrum, o Kanban, o Safe, né? Eles colocam alguns exemplos, o Less, né? E como se tivesse uma guerra mesmo, né? Bomba lá entre os fortes, tal, canhões, né? E eles falam, pô, guerra de metodologias, de novo, né? Por que de novo? Porque em final da década de 80, comecei na década de 90, que foi quando eu comecei a trabalhar, isso já existia, né? Na época das metodologias estruturadas, que a gente chamava, né? Depois a gente começou a chamar de monolíticas, e eu gosto de um termo que o Jim Highsmith criou, que são as metodologias monumentais. Elas eram muito grandes, né? Cascatona. Uma loucura. E tinha uma baita guerra também. Não, a minha é melhor que a sua, né? Porque a minha faz isso, a sua não faz. E no final era tudo baseado na mesma coisa. Aquela coisa, o meu é maior que o seu, né? Falar, ah, meu Deus, sou. É melhor, não é mais rápido, é mais colorido. É, E eu isso sou foi uma inútil. coisa absurda que a gente viveu. E a gente está, de certa forma, vivendo isso de novo, né? Por isso que eu coloquei 2.0. E por que não no caso da agilidade, faz muito menos sentido ainda. Porque a agilidade, primeiro, que não é metodologia, né? Para começar daí. Eu falo isso há mais de uma década, né? E eu repito no meu livro, primeira aula que eu abria nas aulas inaugurais dos cursos de MBA e pós que eu dava, eu já falava isso. Vocês vieram aqui para aprender a metodologia ágil, né? Sim, falei, pode, todo mundo ir embora. Eu não vou ensinar Pode ir para metodologia ágil para casa, porque ninguém. não é isso que eu vou ensinar. Olha com aquela cara, ah, como assim, professor? Porque não existe. Vocês estão querendo aprender um negócio que não existe. E isso era sempre a abertura. E eu coloquei isso de volta lá no livro, porque não tem, não é isso, né? Elas são, na grande maioria das vezes, você sabe tão bem quanto eu disso, elas são complementares. Uhum. Elas se encaixam muito bem. E você não tem obrigação nenhuma, né? Tem que seguir o contexto que está sendo aplicado o Exato. negócio. Exato, exatamente, né? E ver aquilo que funciona, e o que não funciona você joga fora, o que funciona você mantém. E se não dá daquilo que está dando certo, se precisar inventar uma coisa nova, vai fundo, amigo. É isso. É isso, né? Elas são, por natureza, evolucionárias. Sim, Isso sim. é muito importante, né? Elas são, por natureza, evolucionárias. Então, não dá. Então, eu já abro o livro falando um pouquinho disso, E é dessa importante para bobeira, que né? todos saibam, todo mundo precisa conhecer todas. Pois é, Não é? Você tem que saber de todas para é, saber qual que vai se adaptar melhor, é. qual ferramenta, qual prática vai se adaptar melhor ao seu contexto. Não é simplesmente, bitolou no Scrum, isso só existe Scrum, não tem mais. O Kanban é o melhor Perfeito, de todos, o resto não presta. Não é verdade. perfeito. E quantos Scrum Masters eu lembro de ter entrevistado, Pilar, que só conheciam Scrum, só tinham feito curso de Scrum, só tinham feito certificação de Scrum. Não, mas peraí, você conhece outras coisas, né? Assim, tem tantas por aí, né? Nada, nada. Eu ouvi falar no XP, ouviu falar. O que você ouviu falar? E era ali, muito raso, né? Então é isso que você falou. Gente, Mundo. nossa, é um universo de coisas, são muitas coisas. E o livro é um resumo disso. Aí O livro é você falou do XP, eu tenho paixão pelo XP. Há muitos anos atrás, numa empresa que eu estava, a gente tinha, os vários coordenadores fizeram várias pesquisas sobre metodologias, ferramentas e não sei o quê, para a gente adaptar para colocar na área de desenvolvimento de software. E eu fiquei responsável por fazer a pesquisa do XP, o Extreme Programming. Cara, me apaixonei, mas quando eu apresentei, meu diretor falou: Nossa, que bacana, mas aqui não funciona. Nem que falou assim, como assim colocar duas pessoas para trabalhar numa máquina? Não, máquina e só. você tá louca? A gente não dá conta, cada um no seu, imagina colocar dois. Não, isso não funciona. Nem deu chance. Lá em Magoei. Era muito Uma boa. disruptivo o negócio. Era disruptivo demais quando surgiu. Eu falo, nossa, mas Então, fantástico. É uma ideia muito boa. sem dúvida. E ele foi feito para software, diferente, né, Uhum. de outras que são um pouco mais abertas, né, mais abrangentes. Não é não, o negócio dele é software. E o XP,
gente, ele é a base do manifesto. Ele é a base do manifesto. E ninguém sabe. E ninguém E sabe. ninguém sabe. Mas a gente vai voltar lá. Eu queria falar um pouquinho do contexto, que é o capítulo 2. Muito bem. Ah, então, o capítulo 2 que fala assim, engenharia de software é um... Cara, eu não sei pronunciar isso. Oxímoro, oximoro... Gente, eu fiquei Tanto faz. pensando, será que isso é um bicho? Parece, né? Ah, eu achei que fosse um bicho. Ai, gente. Tanto faz oxímoro, oxímoro. As duas Pronúncias estão pronúncias certas? estão Ah, meu corretas. Deus. Não é uma palavra muito usada em português. É uma dessas Não é uma palavras. palavra usada em português, na verdade. Nem É, muito. ela é muito usada em inglês. Ela é a mesma palavra, né? Só que só tem um Nzinho no final, oxímoron, né? Desculpa, oxímoron. O que que significa? É uma contradição em termos, né? É quando você tem dois termos antagônicos, paradoxais, numa mesma frase. Então, eu começo falando engenharia de software. Isso aí é um oxímoron. A gente pode falar de software e engenharia no mesmo contexto, porque muita Ah, é gente verdade. Porque pensa engenharia que precisa de plano, plano de projeto, não, blueprints, as plantas, tudo planejadinho. E o software não é assim. não. E eu fiz isso de uma provocação mesmo, porque eu, né, iniciei a minha carreira na época da engenharia de software, né, na engenharia de software e tal, não. Aí eu fui ver o que que era estar na engenharia de software. Na maioria das vezes, um engenheiro de software é um programador. Também, né? Engenharia é muito mais abrangente. Eu fiz engenharia civil, né? Engenheiro civil só constrói prédio? Não. Engenheiro civil pode construir ponte, ou projetar, mas provavelmente projetar e não construir, né? É, quem Ponte, constrói não é o engenheiro. barragem, instalações hidráulicas, elétricas, usinas, e vai embora. Engenharia civil é um universo de coisas que você pode fazer. Engenharia de software deve ser a mesma coisa, né? Um universo de coisas. Ah, legal. E é mesmo, né? Engenheiro de software é o cara que tem uma visão de todo, tal. Mas eu fiz essa provocação para falar sobre software. O que que é software, né? E trouxe isso também nas minhas aulas, porque eu sempre falava para os meus alunos. Para mim, software é um bicho diferente. É um bicho diferente. Então, por que que ele é diferente, né? É a própria palavra, né? De onde veio a etimologia, né? Software. Aquele negócio maleável. Para mim, fala em software, eu penso naquela massinha que as crianças brincam, faz de tudo, faz casinha, faz peixinho, faz tudo. Software é isso, você faz o que você quiser, né? Vai fazer isso com concreto, vai fazer isso com É, aço. Não é bem assim. É maleável? É, super. Mas tem um limite nessa maleabilidade. E a hora que o concreto curou, amigo, é aquilo e pronto. Tem jeito. Vai ter que demolir para uhum. fazer de novo. Software não. A gente está modificando, evoluindo o tempo todo. Então, é um bicho diferente. Por isso a provocação. A gente pode falar de engenharia de software. E aí, de novo, eu fui lá para o meu. Vou começar a chamar ele de amigo, né? O Alistair Cover. No... Que intimidade, né? E ele tem uma reflexão muito legal sobre isso, né? Ele fala: a engenharia, na sua origem, é sinônimo de invenção, né? Porque antes de fazer o prédio, ele tem que ser concebido. Antes de você fazer um carro, ele tem que ser concebido. Então, tem todo um projeto de uma inovação, de uma novidade, de um novo produto. Então, a engenharia, nesse sentido, ela está ligada à inovação. Aí tem o segundo lado dessa moeda, né? A segunda face dessa moeda, que é colocar isso em É a prática. construção, né? A Uma coisa é construção. pensar e outra construir, né? Tudo que vem antes é inovação, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar de engenharia de software. Mas parou aí, porque não dá para fazer, e esse é um termo que eu sempre detestei, fábrica de software. Não É. existe isso. Não existe. Não existe isso, tá? E a gente insistiu nesse negócio durante mais de décadas. Uhum. Não tem. Então, software a gente não faz em fábrica, né? Então, esse capítulo é mais para a gente falar um pouquinho dessa natureza, né, diferente. E também por que que deu tanto problema quando a gente resolveu usar as ideias de engenharia da construção civil,
da indústria para fazer software. Não deu certo. Não deu certo, porque a gente está tratando de coisas que são inerentemente diferentes, Tá usando né? o remédio para doença errada, né? Eu acho. Eu Muito acho que esse é o bem. contexto que levou. Isso. No capítulo 2 também você fala sobre sistemas complexos. Isso está É. ligado à forma que, assim, construir uma ponte, eu não acho que seja, mesmo a ponte estaiada. Eu participei uma vez de uma palestra onde o engenheiro-chefe da construção da ponte estaiada explicou o que que era, que nunca havia sido feita, com 2 tabuleiros, com aqueles estais e tal, aquela coisa toda. E eu penso assim, é complexo ou complicado? É É, complicado. Complexo, você às vezes nem sabe o que que vai sair no final. Complicado é, foi, realmente, porque ele explica sim. que os estais vieram de navio, acho que da Espanha, sabe? Uhum. Muita coisa diferente que estava sendo feita pela primeira vez, mas que já havia sido feito de Sim. outras formas. E a ponte Isso. estaiada está aí e não caiu. E ela foi planejada de um jeito e foi entregue, planejada da forma que, sabe? É. Ela foi entregue de acordo com o planejado. Software. Eu imagino assim, em algum momento não existia pontes estaiadas, né? Alguém pensou, e se a gente fizer um negócio assim? Ali se tratava de um problema complexo, porque não existia, não tinha solução para aquilo. Então alguém pensou, e se? E aí como que a gente pode fazer um negócio desse? Aí você começa a fazer experimentos, é a base do pensamento científico, né? Vamos fazer experimentos. Se a gente colocar aqui um negócio e puxar os cabos assim, aí põe, cai o, né, o Modelo. protótipo cai, não, o modelo, o protótipo cai, não, vamos fazer de novo, vamos recalcular, né? Eu acho que esse é o momento da complexidade, onde está se aprendendo com a experimentação. A partir do momento que você resolve, aí o problema torna-se complicado. É o famoso Kneve, né? Do Dave Snowden, falando desses vários contextos de tomada de decisão e resolução de problemas. Software não, ele é sempre um problema complexo, porque ele é sempre novo. A não ser em situações muito características, talvez você está reescrevendo um negócio, mas você vai reescrever exatamente igual que era? Não vai, não vai, né? Porque Linguagem é mudou, diferente, linguagem diferente, tecnologia diferente, o usuário problema já não é diferente. mais o mesmo, os usuários não são os mesmos. Raramente, eu acho que ali é muito, muito, muito difícil você fazer um negócio que vai ser uma réplica do que ele já era, mesmo porque é inútil você fazer isso. Você quer fazer um negócio novo, melhor. Então, ele sempre vai estar no âmbito do complexo. E no âmbito do complexo significa o seguinte: experimentação. Não tem jeito, você vai ter que aprender à medida que você faz. Né? Em outras palavras, é o empirismo, aprender com a experiência. Né? E esse é onde está, é o métier do software, ele está ali. Então, ele precisa de Muito bem. abordagens, né, que sejam eficazes e eficientes dentro desse conceito do que é software. Então, tá legal. Pode-se fazer engenharia do ponto de vista de invenção, mas não engenharia do ponto de vista de linha de montagem. Aí eu vou te Não. fazer uma pergunta. O seu livro foi construído da mesma forma que se constrói software, certo? Você tinha uma ideia no começo e ele vai ter tantos É, capítulos, aí muda tudo de novo. Ah, não, joga fora isso, faz de novo. É ou não é? ele sofreu várias evoluções. Ah, Confesso, eu tinha um outline, né? Eu tinha uma estrutura na cabeça. Estava até falando sobre isso com um dos revisores essa semana. Mas foi mudando. Sim, ele foi mudando, foi evoluindo com feedback, com a ajuda das pessoas que leram. Eu mesmo falando, puta, eu esqueci de colocar isso aqui, né? Vai lá, coloca, reorganiza. Então, sim, é verdade. Também é uma maneira empírica de trabalhar. é. Muito bem, vamos lá agora. O próximo capítulo é o capítulo 3, Os Pioneiros. Tem uma série, Pioneiros. Os Pioneiros. Os nomes dos meus capítulos eu fiz tudo assim, meio, né, Ah, engraçadinho. bacana. É. E eu recebi um feedback legal do Bruno Lopes, meu colega, que foi colega dele. Ele falou: Nossa, os seus capítulos me davam vontade de ler, Hum. porque eles suscitavam, né, uma curiosidade. Então, eu lembrei da série também, né? Aí a gente começa a entregar a idade, né? Os pioneiros. Ah, não, isso aí eu assim, olha, isso aí meus pais que contavam, eu não nem sei. Só É, ouvi dizer dos pioneiros. isso, reprise, né? Reprise
reprise do reprise. Os pioneiros eu dividi em duas partes, porque eu acho que tem os pioneiros mesmo, aqueles desbravadores, e eu coloquei dois deles, né? Duas abordagens, o Hadi e o Ivo. O Hadi do James Martin, e o James Martin, que foi um dos maiores, teve o maior sucesso com uma metodologia gigantesca que era a engenharia da informação. Uma metodologia tipicamente estruturada, cascata e tudo mais. Teve muito sucesso com aquilo, mas uma hora ele pensou, cara, tem coisa que não dá para usar engenharia de informação, é muito grande, tem que comprar ferramenta case, é uma loucura. Às vezes a gente precisa fazer coisas de maneira mais rápida. E ele bolou o RAD. O RAD é, com E o que é RAD? certeza, O que é RAD? Rapid Application Development, desenvolvimento rápido de aplicações, né? Uhum. Que é uma forma muito parecida com o que a gente conhece hoje, como XP, como Scrum, como Crystal, etc. Ele já estava percebendo isso, né? E o Ivo, do Tom Gilby, é uma abordagem, mas muito, muito parecida com as abordagens ágeis, porque ele já é iterativo, incremental, a gente já fala de reflexão sobre o que deu certo, o que não deu certo, sobre envolvimento de usuário. O Tom Gilby foi muito visionário com o Ivo, que é Evolutionary Project Management, eu não lembro Isso aí, exatamente. Evolutionary Project Management. E tá no nome, né? Ele está falando, é uma abordagem evolucionária, a gente vai evoluir à medida que a gente vai aprendendo mais. Então, é muito bacana. E pouquíssima gente conhece o trabalho dele. Eu acho isso uma injustiça, porque é um Uhum. trabalho muito desbravador, muito inovador, muito visionário. Então, esses são os dois grandes O desbravadores, pessoal não né? conhece as origens, mas conhece as consequências, né? Exato, Onde chegou, mas não exatamente. conhece por quê, de onde surgiu, né? E é extremamente De onde? importante conhecer a história, gente, senão a gente repete os erros. A gente tem que ler, É, conhecer a tá lá, né? história. Ah lá, até coloquei a frase do Jorge Santayana, é isso mesmo, né? A gente Uhum. repete os erros, isso vale para a vida inteira. E aí, Exato. claro, nos pioneiros, a gente tem que falar daqueles que estavam lá na reunião, né? O que é que eles contribuíram? Eu acho isso é muito importante, porque todo mundo conhece Scrum, todo mundo. Muita gente já ouviu falar em XP, e o resto, né? E a gente está falando do próprio Alistair, né? Do próprio Jim Highsmith, que ele tinha a sua abordagem do Adaptive Software Development, o Alistair com a família Crystal, que é muito interessante, porque o Alistair ele é PhD em desenvolvimento de software, ele é PhD em metodologia, né? Então, ele sabe o que ele está falando. E ele criou uma visão de metodologia como se tivesse, ele apenas define o que ele chama de DNA, que são basicamente três valores ou três princípios, que podem ser complementados com mais quatro à medida que você necessita deles. E isso ele chama, são geradores de metodologias. Então, é um DNA mesmo. E super simples. Super simples. Né? Aquilo que a gente conhece hoje como desenvolvimento interativo incremental, a importância de você ter o cliente perto, colaborando, a comunicação, muito forte na abordagem do Alistair, comunicação seja interna das equipes, seja das equipes com o restante do ecossistema, né? Tem isso. Tem os programadores pragmáticos, né? Muito legal o trabalho, né, do Andrew e do Dave, que não é uma metodologia, não é uma abordagem de desenvolvimento, mas eles trouxeram, eles resgataram a centralidade do programador, do desenvolvedor. Essa figura aqui, sem essa figura não existe software. É ele que Então, vai entregar, né? Diferente do pedreiro, que o pedreiro vai seguir o mestre de obras, que vai seguir o plano que o engenheiro desenvolveu e tudo mais. Por mais que o engenheiro de software entregue para o programador e fale assim, olha, você tem que fazer isso, tá na mão do programador fazer o negócio. É como um é, cozinheiro. Ele tem os ingredientes lá, dependendo do que ele misturar, vai sair uma gororoba ou então aquele prato maravilhoso, sei lá, o estrogonofe. Adoro estrogonofe. Vai sair o estrogonofe maravilhoso ou então uma gororoba, não é não? e essa centralidade se perdeu, né, Pilar? Essa que é a questão. Na década de 60, quando começou, né, o software começou a se desenvolver, só se falava no programador. Lógico, era o cara, era a pessoa. Aliás, muitas mulheres eram programadoras na época, né? Depois houve uma queda e a gente está vendo isso subir de novo, né, em termos de números de mulheres programadoras.
Mas aí vieram essas metodologias que trouxeram a ideia de engenharia e tal. Aí, pô, só se fala em engenharia de projeto, né? E o gerente de projeto passa a ser a figura Chefão. central, É. né? E o Ele é programador é a estrela do negócio. é. Então, todas essas abordagens, elas realmente resgatam o XP totalmente, porque é Extreme Programming, né? Programação extrema, mas o trabalho dos programadores pragmáticos é muito legal, porque eles resgatam isso e eles falam, boas práticas, pessoal. Isso tem tudo a ver com o XP também, né? Uhum. Boas práticas, a gente tem que ter excelência técnica. E aí você vai olhar os princípios do manifesto, tá lá, excelência técnica. E isso eu acho que é um dos grandes problemas, né, que a gente tem de agilidade ou tentativas de se adotar um mindset ágil, mas só olhando para as práticas de gestão, sem olhar para as práticas de engenharia. Falando de De software, como vai né? construir o produto, né? Falando, né, É, gente, aí faz de qualquer jeito. Tem aquela piada, né, que a pessoa vai mexer no código e tem assim um comentário: não sei por que funciona. Não mexa, exatamente. não é? Nossa. Eu, como já fui programadora, olha, obviamente, você vê código, você fala, meu, como é isso? Como isso está funcionando? É, Melhor é. nem mexer. E o XP é muito. Ele vai, acho que, né, no âmago dessas questões. Porque ele traz prática, e as práticas do XP são todas muito Então, encaixadinhas, encaixam. É, então, elas elas se encaixam uma encaixam na muito bem. outra. É. Uma reforça a outra, né? Então, a gente fala assim, olha, tem que se adotar padronização de código. É claro que tem que se adotar padronização de código. Mas por quê? Porque a gente trabalha em equipe, né? E eu posso sair de férias, espero, né? Que eu possa sair de férias, e alguém vai ter que ler o meu código. Então, a gente também tem que ter a propriedade coletiva do código, ou seja, eu não sou dono do meu programa, você não é dona do seu programa. Todos nós, equipes, somos donos de todos os programas. Já se encaixaram as duas. Aí você fala assim, ó, e a gente vai trabalhar em pares, tá? Por quê? Quando a gente trabalha em par, um ajuda o outro, né? Um faz o outro observa, comenta, sugere, a gente troca, porque cansa. Então, os dois têm a mesma experiência e a gente troca os pares. A gente vai variando os pares. O que acontece? O conhecimento daquela base de código, ele se torna efetivamente coletivo. Olha como as práticas do XP se encaixam. Isso é Além muito bonito. disso, quando duas pessoas estão fazendo o código, trocam ideias para ver qual a melhor solução para aquele determinado item. Então, quer dizer, são duas cabeças pensando para resolver É, um problema. É muito tá. mais É. inteligente trabalhar assim. Os estudos mostram que o número de defeitos é extremamente menor, muito menor. Então você perde, tá, é mais caro. Ele é mais caro a curto prazo, mas ele é muito mais barato a longo prazo, É, porque você ganha, né, com menos manutenção. a Exatamente. qualidade sai Então, bem melhor. muito melhor. Então o XP estava lá junto com todas essas, né? E o Scrum, nem falei, mas é óbvio que o Scrum também estava, né? Tinham 3 pessoas do Scrum na época. Mas o XP dava assim, né? Um banho, porque eram 6, 7 pessoas que já faziam XP, que estavam todos presentes na reunião. Então, de todos esses pioneiros, existia, né, uma predominância de pessoas que estavam envolvidas com o XP. Por isso que ele era, quando eu conheci, ele era sinônimo de agilidade em 2002, né? E hoje, né, ou há 10 anos atrás, sinônimo de agilidade era Scrum. Olha como as coisas vão mudando. Pois é, Hoje eu não e sei, né? praticamente ninguém conhece XP. Praticamente Muita ninguém. gente que está aí hoje mexendo com Scrum nem faz ideia o que, que é refatoração, é, É. a negócio de histórias de usuário, que eles chamam de metáfora, né? As metáforas, E as essas coisas. próprias O pessoal não faz. histórias, né? Eles nem sabem. História, velocidade, É, poker planning. é, Gente, tudo isso veio do vem de XP. lá, e o pessoal, a gente usa, mas TDD. É muita coisa, muita coisa. muito bacana. Então, Eu sou apaixonada pelo XP, já falei uma vez, eu falei de novo. é muito legal mesmo. Eu também É. sou. E aí chegou o manifesto, né? Uhum. Que eu dediquei um capítulo inteiro para isso, porque eu acho que é interessante a gente ver como que aconteceu, né? Ele é um pouquinho curto, mas é importante. Como que essas pessoas se juntaram, né? Quem foram
os principais instigadores dessa conversa nasceu no XP, o Kent Beck, ele que queria trazer as pessoas juntas, né? Inicialmente para falar do XP e talvez criar uma espécie de XP Alliance, alguma coisa dessa. As pessoas não quiseram, tal, mas queriam se encontrar. E outras pessoas queriam se encontrar mesmo, como Martin Fowler, queriam, né, o próprio Uncle Bob, lá, Robert Martin. Mas, poxa, peraí, mas tem o pessoalzinho ali do Scrum, o Mike Peter, né, o Schwaber e o Sutherland. Pô, tem o Alistair, a gente vive trocando, né, figurinha, tem o Jim. Por que a gente não começa a juntar essas pessoas? Então, foi engraçado porque o Bob fez uma listinha, né? E o Alistair também tinha feito uma listinha, né, sem saber, né, de pessoas. E eles pegaram, juntaram essas listinhas, né, de um monte de gente, e conseguiram marcar essa conversa que acabou sendo nesse resort de esqui lá no estado de Utah. Aquela montanha bonita da capa é uma das montanhas, é um lugar maravilhoso. Nunca estive pessoalmente, mas as fotos são Tão bonito. sensacionais. Deve, E deve ter foram sido lá. chato pra caramba ficar lá, hein? Deve ter Nossa. sido muito chato, né? Passar um fim de semana esquiando. E foi isso, né? No final foram 17, foram muitas outras pessoas foram convidadas, mas acabaram indo 17. E eles rapidamente chegaram nos 4 valores, né? O que eu acho legal dessa história? Todo mundo conhece, né? A grande maioria, né? Eu já entrevistei gente que nunca tinha lido o manifesto, mas enfim, né? Queria ser agilista e não tinha lido o manifesto. Imagina. Mas a grande maioria já sabe, né? Já viu, né? Legal. Uma das coisas que me chamou a atenção num dos depoimentos foi que alguém teve a ideia de por que a gente não expressa esses valores como elementos comparativos, né? Tanto que a gente tem 2 colunas, né? Uhum. Nós valorizamos mais isso aqui do que aquilo ali, porque aí você mostra qual que é a tendência, né? Mas no final coloca um disclaimer muito importante, que pouca gente leu também. Não é que a gente não vai fazer o que está à direita, mas a gente, se tiver que escolher, a gente vai fazer o que está à esquerda. Pessoas e interações são muito mais importantes do que ferramentas e processos. Muito mais importantes, né? Eu posso trabalhar com Kanban sem ter ferramenta nenhuma. Eu boto tudo na parede. Eu uso post-its. Aliás, né, os principais proponentes de Kanban eles falam que o ideal é você fazer no físico mesmo, né? É muito mais flexível, você faz o que você quiser. A ferramenta, ela é uma restrição. Ela te restringe. Uhum. Aí, na pandemia, a gente foi forçado a usar ferramentas eletrônicas, mesmo que eu não usava. Mas se a gente tem opção, fazendo físico é muito melhor. Então a ferramenta não é importante, o importante é Eles como a chamam gente de usa. low-tech e high-touch, né? Isso mesmo. Exatamente. Isso é muito mais importante. E assim foi, né? Então, esse é um elemento que eu acho bacana, né? O das pessoas que estavam lá, o que elas representavam, pouca gente sabe, né? Então, o Mike Peedle, que, por sinal, faleceu, é uma das pessoas única, né? O único dos criadores do manifesto que faleceu, de maneira bem trágica, por sinal. Mas estava ele, o Sutherland, o Schwaber representando o Scrum, que já era uma força que era crescente, né? E, putz, o XP em peso, o Kent Beck, o Martin Fowler, o Ward Cunningham, nossa, já até esqueci, tanta gente, né? Aí tinha o Alistair, o Jim, cada um deles, tinha o Arlie Van Pennekom, representando o DSDM, que também pouca gente conhece, mas é um filhote do RAD, Uhum. né? A SD também do Jim nasce do RAD também, né? Então, olha como era importante essa raiz. Então, eu falo um pouquinho disso, o que eles representavam, né? Acho que é legal a gente ter essa ideia. Como que a coisa aconteceu, comento um pouquinho o manifesto e o nascimento do Agile Alliance, né? Que foi essa instituição que eles criaram para propagar as ideias da agilidade. Mas é interessante saber que eles não tinham muitas ambições, assim, eles não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Do que ia Eles se achavam que tornar, era né? legal. Eles só estavam de Então, saco cheio que as coisas não estavam funcionando. Eu falei, gente, a gente precisa dar um é, jeito nisso aqui, né? e vamos contribuir e compartilhar com a comunidade. Olha, tem tudo isso aqui para a gente testar e brincar, e a gente já tem casos de sucesso, né? Tá aí, pessoal, tá para vocês aí, ó, fique à vontade, tal, Agile Alliance. Um ano depois, aquilo explodiu, né? Todo mundo só falava nisso. Isso foi realmente uma surpresa para todos eles. E para nós agora, e agora, o pior é que nós estamos, acho que de volta, porque tá
todo mundo É, maluco. Fala, será que vai precisar de novo criar um novo manifesto ágil? é, Gente do céu, é. complicado, hein? Aí nós vamos, então, a gente passou pelo capítulo 4 que é sobre o que você acabou de comentar, e vamos lá para o capítulo 5 descobrindo maneiras melhores? Que maneiras Então, melhores são essas? aí, né, de novo, né, descobrindo maneiras melhores, é uma das frases do manifesto, né? Eles deixam bem claro, e eu gosto disso. É outro ponto que até esqueci de comentar, mas eu sempre comentei com os meus alunos. É usar o gerúndio, né? Descobrindo. Ninguém achou o Só um ovo de comentário aí para o Colombo. pessoal que está ouvindo. Não é para ligar e falar, vou estar fazendo. Não é esse gerúndio, não, tá, pessoal? Esse é o gerúndio De bom, né? telemarketing. Não é gerúndio de telemarketing, não, tá? Vou estar fazendo, vou estar vendo. Isso aí não existe. Esse aqui é o gerúndio sendo bem usado, bem Isso utilizado. aí é outro gerúndio. É outro. É o mesmo, mas é outro. Não se encontrou ovo de Colombo, não se achou panaceia universal, não é bala de prata, não é isso. Essas pessoas fizeram botaram aquelas ideias em prática, algumas funcionaram, outras não. Virão outras. E esse é o gancho para o capítulo 5. Uhum. Né? Scrum, Kanban, Kanban, Kanban. Peraí, tem muitas outras coisas e elas surgiram na esteira daquilo que né, aqueles proponentes iniciais, e aí eu coloco, lógico, o James Martin, o Tom Gilpin, todo mundo que veio antes, já estavam fazendo. E o que que surgiu, né? É engraçado que eu sempre senti falta da presença dos Pop and Dick, né? A Mary e o Tom Pop and Dick, porque eles estavam no meio de tudo, mas não participaram da reunião. E o Lean Software Development, que é trazer as ideias, né, da Toyota para dentro do mundo de software, foram eles que fizeram isso, apesar de o Lean já estar associado, né? Principalmente no Scrum, muito associado às ideias de agilidade. Existia até um cara chamado Bob Charrette, que já tinha feito um trabalho de Lean Development, mas acabou caindo nesse crescimento. O que os Pop and Dick fizeram foi sensacional, né? Porque eles trouxeram mesmo com tudo para dentro da agilidade e se encaixa perfeitamente, né? Tem tudo a ver. A ideia de você parar o que está fazendo e resolver o problema, como numa fábrica, né, da Toyota. Cara, você não vai continuar a produção, você está vendo que o carro está sendo com defeito. Para e resolve, né? É a ideia do Andon, né? Isso a gente fala nas equipes ágeis. Então, peraí, você encontrou o defeito? Cara, resolve. Resolve agora. Resolve, Não deixa resolve sair, né? agora, né? Não deixa sair. E daí para frente, né? A preocupação com os desperdícios, e são tantos os desperdícios, né? Um trabalho que eles fizeram que é muito legal é pegar os 7 desperdícios do Shigeru Yoshingo, né? Que foi um grande engenheiro da Toyota, e traduzir isso para software, né? Software a gente não tem estoque, né? Estoque a gente sabe que é um grande produtor de desperdício. Não, mas a gente tem o trabalho que a gente começou e não terminou, Uhum. né? É o item parcialmente concluído. Gente, isso é um estoque. Ele não está agregando valor. Está consumindo recurso, não agrega valor e Fala para ainda o está cliente, está meio pronto. meio Está pronto. meio pronto. Quando vai ficar pronto? Ah, quando eu terminar. E quando, mas tá meio pronto. Isso. E muita gente acha que Kanban é assim, eu termino quando eu termino, né? É. Não, não Que é. cliente vai querer pagar? Quando é que vai ficar pronto? Quando eu terminar. Então eu falo do Lean, eu começo, e aí eu falo do Kanban porque recentemente a gente teve uma espécie de resgate, né, da origem do Kanban no software. Antes a gente só falava da visão do David J. Anderson, né, que foi o grande pioneiro, o livro azul, etc. Mas aí as pessoas que trabalhavam na Corbis, porque o Kanban para software nasce na Corbis, né, que era uma empresa do Bill Gates, eles resolveram falar, mas peraí, eu também estava lá. Aliás, foi a gente que fez, né? Então, a gente vê o Darren Davis gravar um vídeo bem contundente, né? A entrada do Daniel Vacanti, e essas pessoas elas trazem uma segunda visão do Kanban, que teve a mesma origem, que foi esse grupo, a Domenica de Grandes, né? Tem vários nomes, eu cito lá no livro, que acabou, né, ficando meio esquecido, e isso resgatou, até surgiu, né, nos últimos anos a Procamban.org, seria esta segunda vertente do Kanban. Muito alinhado ao Scrum.org,
em muitos sentidos. Eles começaram, por exemplo, a oferecer cursos mostrando Kanban e Scrum trabalhando juntos. Mais É, tarde, a gente viu Na esse Scrum curso de Org outros. tem a certificação APSK, que é Tá. no, no guia, o guia do Kanban para praticantes de Scrum. O Daniel Isso. Vacante é um dos autores. Ele que escreveu, É ele que exatamente. escreveu. É. Ele é um dos fundadores da ProKanban, exatamente. E é Então, eles bacana. trabalham. Ó, gente, quem usa Scrum tem que saber, tem que ver essa parte do Kanban aí junto com o Scrum, porque vai melhorar enormemente o fluxo de trabalho, Muito, vai resolver muito bastante coisa. importante. Não tem dessa de Scrum ou Kanban, é É. Scrum e Kanban, né? Isso é importante. Então, eu falo bastante sobre isso, acho que é legal, né? Não sei se muita gente tem acompanhado a evolução do Pro Kanban, mas eu achei que eles mereciam espaço ali. Lógico que eu falo, né, do livro azul e todo o trabalho do David, que é muito importante A também. Procamban não é conhecida aqui no Brasil. Não, não é. Não, tanto que eu te falei que eu fiz aquela certificação do Professional Então, eu achei Kanban, que estava você nem errado no sabia. livro. Eu falei, não é É, PSK, não. Você falou, não, é PK. Eu falei, não, como assim? mas ó, estou ajudando ela a ficar um pouco mais conhecida, porque eu traduzi o e-book, né? Aham. Que é um e-book gratuito, que vale muito a pena ler. É bem extenso. Ele é chamado de guia de bolso, mas ele é maior do que o guia do Kanban. Ele tem cento e tantas páginas. E muito detalhado. Gente, baixa Eu lá. vou Já deixar o link também na descrição aí, para vocês vale baixarem muito a pena. Vale o muito livro a pena. gratuito. O gratuito é da Procampan, tá? O Ah, do Renato é pago, mas não é caro, gente. Ó, não deixe de aproveitar para baixar esse livro do Renatinho que tá lá na Amazon, hein? é isso aí. E aí eu falo um pouquinho das expansões, né, Pilar, da visão da agilidade sendo aplicada na gestão, né, das empresas. Eu acho que eu usei como primeira pessoa assim que chamou atenção para isso foi o Steve Denning, né, um cara muito, muito importante, muito conhecido no meio empresarial. Ele é um articulista da Forbes, né? Um cara que fala com muita propriedade, e ele é um grande defensor da agilidade na gestão. E aí, obviamente, a gente entra no trabalho do Jürgen Apel com o Management 3.0, né? Muito importante o que ele contribuiu também, mais ou menos na mesma época a gente está falando. E falo de algumas outras coisas que foram surgindo, né? Por exemplo, o Think Topologies, né? Que é recente. Mas, gente, é super importante. E foi engraçado porque eu não ia abordar ágil em escala. Eu tinha, né, aquilo que você falou, foi evoluindo, foi, Uhum. né, bem experimental. Você Eu, está eu falei, descobrindo melhores maneiras de escrever o seu livro, não é não? mas eu falei assim, se eu não falar nada, é aquele tipo de coisa, por que que você não falou nada a respeito disso? Tá com Faltou medo de isso, você? faltou isso. Né? Aí eu falei, não, eu vou falar. E eu encontrei inspiração para falar sobre a ágil escala, e eu não entro, obviamente, em detalhe de nenhum framework, nada disso, porque nem tem espaço, né? Mas num livro do James Shore, né? O James Shore tem um livro que chama-se The Art of Agile Development, A Arte do Desenvolvimento Ágil, que é um livro sensacional, principalmente a segunda edição. O James Shore é outro XP, né? É outro defensor do XP, mas ele tem uma visão hiper abrangente de agilidade. E é interessante porque ele, quando ele fala de escala, ele fala, gente, existe o ágil em escala, ele pode ser tanto horizontalmente quanto verticalmente. E parece que a discussão é só a discussão da escalada vertical, né? Que é o SAFe, que é o LESS, que é o Scrum at Scale, que é aumentar o número de times. Não, mas espera aí, você também pode escalar horizontalmente. Que depois, né? Esse livro dele veio antes. Depois que a gente lê Tim Topology, a gente vê tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Que aí você pode e ele fala mais, você pode fazer os dois, dependendo do desafio, né? Uhum. Você faz ele de maneira horizontal, tornando as equipes complementares. Aí o Tim Topology é muito claro nisso. Mais tarde veio o Unfix, do próprio Jürgen Apel, que, né, bebeu nas fontes do Team Topology e expandiu isso para outras áreas de influência, né, como, por exemplo, a própria camada de liderança. E você pode também expandir verticalmente, porque você pode precisar de mais times, né, que vão poder
atacar o desafio que você precisa. Então, achei legal falar nesse sentido e não entrar em detalhe de nenhum específico, mas eu menciono os principais, né? Eu menciono Sim. algumas referências, tipo assim, quer se aprofundar, tá aqui, vai lá, porque são muitos, né? A gente tem É muita vários. coisa. Só de Inclusive, Scrum são três, né, Pilar? então, inclusive, pessoal, no livro tem várias referências. Vocês clicam nos links, vocês vão nas referências que ele indicou. Tem bastante coisa, indicação de bibliografia, tem muita coisa. Não é apenas o que está escrito no livro, mas tem bastante material complementar que vocês vão seguindo aí pelos links e aprender bastante coisa. Muito Verdade, eu quis ter. bem. Ah, você fala de DevOps também, né? Ah, Então, aí eu tinha que fechar, né? inclusive, DevOps teve uma onda há uns 3, 4 anos É, atrás. Todo mundo só falava disso, DevOps, de repente parou. Ninguém fala é. mais. E eu precisava fechar assim, né? Eu até chamei de pontas soltas. No sentido de que, olha, eu sei que essas coisas existem e eu sei a importância que essas coisas têm, mas não dá para a gente tratar de tudo, né? Uhum. Senão o livro não vai ter 350 páginas, ele vai ter 1.350 páginas. Inclusive, você E faz a eu não indicação do sou livro super bacana de DevOps, né? Que você faz a indicação lá, ó, tem essa referência exato, mas o do que eu Projeto trouxe Fênix. Projeto Fênix. é muito legal, por sinal, uma leitura super leve, super gostosa. Uhum. O que eu quis trazer gente, a visão ela vai ficando cada vez mais elástica, mais abrangente, né? Então, a gente começou, né, olhando lá atrás, o Scrum só falava de delivery, né? A entrega. Entra aqui, sai ali, né? Não, mas espera aí, tem muito mais coisa que acontece antes e depois, E depois, né? Então, a gente começa a falar o próprio Kanban, fala em upstream, downstream, né? Mas gente, é um contínuo. A gente parou de falar de projeto e começou a falar de produto já faz mais de uma década, uhum. né? Por quê? Porque o produto tem uma vida muito longa e a gente tem que olhar toda essa cadeia de valor, né? Porque numa ponta está o cliente com uma necessidade e na outra ponta está o cliente feliz. É assim, né? Exato. No fundo, Usando sem quebrar, né? exatamente. Você entrega uma Então, ponte, usou um ano, caiu a ponte. Não é bem caiu, assim, né? faz outra. E, Então, eu quis trazer um pouquinho algumas referências, tanto da parte de produtos, né, de gestão de produtos. Agora a gente fala muito de Product Ops, tem um livro muito legal da Melissa Perry, que saiu ano passado. E do outro lado, o DevOps, né, que é o quê? Que é, gente, é juntar aquilo que era separado e que era não, né? Ainda Ainda é é do a tipo, raiz de muito terminei, problema. toma que o filho é teu, se Joga vira, por cima do muro, ó, agora é com e sai você, correndo, né? e sai correndo. Né? Faz um muro cada vez mais alto. Ah, Para com isso. A gente precisa conversar, a gente precisa estar junto. Né? Os times têm que ser. O Tintopolis tem muito a ver com isso, o Anfix tem muito a ver com isso. O Anfix ele mostra toda a cadeia, eu acho muito legal isso. O Jürgen teve o cuidado de colocar um time que cuida do cliente, um time que cuida dos fornecedores. Olha que legal, porque também são os nossos clientes, fornecedores. E é essa visão abrangente e inclusiva, né? Então, eu falo dessas coisas porque a minha ideia, Pilar, é instigar nas pessoas a curiosidade para ir atrás e se aprofundar. perfeito. Da mesma forma que eu sei que você se aprofunda e eu gosto de me aprofundar. Então, foi isso que eu fiz. Então, o capítulo 5 ele encerra essas referências todas, e mostra que a agilidade realmente é muito abrangente e que a gente evoluiu muito nesses 23 anos, né, de agilidade. A gente já evoluiu bastante. Muito bem. Agora vem aqui, matando um adjetivo. Por que É, matando um adjetivo? aliás, eu falo quem que foi que escolheu, né? Eu não vou contar porque tem que comprar o Tem livro que e ler o livro! para saber quem foi que escolheu a palavra ágil, Ágil. né? E ágil é um Por que adjetivo, não né? rápido? Por que não veloz? Por que não Porque não fácil? lean, porque não essencial, porque não Por quê? adaptativo, né? E todas as palavras que estavam voando lá. Mas optou-se, né? E isso é uma coisa que a gente também foi se perdendo, né? Você faz ágil. Não, peraí, você não pode fazer ágil, você pode ser ágil, né? Porque é um adjetivo. E de repente estão querendo matar, né? Porque toda hora a gente abre o LinkedIn, o ágil morreu. Eu sempre me lembro assim, Morreu, né? né? Os O rei Cavaleiros do morreu, filho do rei, Apocalipse. né? Eu sempre lembro disso. O ágil morreu, né? Caramba, né? Você está matando um adjetivo, por quê, né?
O que é ser ágil? O que tem na agilidade? E eu trago isso porque isso já tem um tempo que está, né? Já vai para 10 anos esse questionamento do tipo, era uma modinha, então vamos pegar outra modinha, porque aqui já deu para a gente ganhar dinheiro o máximo que a gente conseguia, vamos arranjar outra para ganhar dinheiro com a nova modinha. Não é. Inclusive, o primeiro vídeo do meu canal, eu coloco ágil, que modinha é essa? Olha só. E eu Porque nem vi todo, esse vídeo, hein? olha só, que modinha é essa? Porque todo mundo fala, não sei o que, eu falando, isso não é modinha, gente. Ah, Todo o, mundo fala, mas o, não sabe o que é. Não é não sabe o modinha. que é. E o Jim Highsmith faz uma reflexão muito interessante num dos livros dele, onde ele compara o que é moda e o que é tendência, né? Então ele fala, moda é aquele negócio que vem, pega fogo e vai embora, muito rápido. A tendência não, né? A tendência ela é mais lenta, ela tem um efeito mais duradouro, mas ela também é temporária, né? E vai ser substituída por outra tendência. Ágil, para mim, é uma grande tendência. E a gente está passando por um ciclo que, em Ela muitos vai lugares, evoluir, vai e evoluir. vai evoluir, A está gente não vai evoluindo, né? retroceder. A tendência é Tá? evoluir. Não tem como voltar ao método cascata para desenvolver software. Isso aí não existe. Já Já foi, isso foi, aí não né? existe. Existe uma curva bem legal que mostra da maturidade das inovações, né? Nossa, eu estou péssimo para lembrar minhas fontes hoje. Eu vi outro dia essa curva. E ela mostra que é uma espécie de distribuição normal, né? O famoso morrinho ali. E você tem passado aqueles que são as pessoas que adotam, né, de maneira Os early né? adopters. Os gravadores, né? É, é. E tem aqueles que adotam mais tarde, né? Os que chegaram atrasados. Então a gente tem essa curva. Só que assim, as pessoas não vão todas juntas, né? E o mundo é enorme e tem certos países que já estão lá no final da curva, tem outros que não chegaram nem no começo da curva. Tem uns que acham, né, que sabem o que é agilidade e estão matando porque não é aquilo que eles queriam que fosse. Então, assim, Ou estão cuidado. fazendo errado e não está dando o resultado que É, achava que ia dar e está fazendo errado. Como tem exato. muito Scrum Master que acha. Tem muita empresa que acha que o Scrum Master tem que ser PO também. Ah, você não. Eu já vi vaga de emprego dizendo que o cara vai ter que fazer o papel de Scrum Master e PO. Cara, então não é a agilidade que vocês estão colocando. Vocês não estão aplicando o Scrum aí, mas deixa para lá. Essa é outra conversa. Eu vi, assim, era muito comum, uns anos atrás, todo tipo de empresa. Agora aqui nós vamos fazer ágil. Então, contratavam lá uma empresa, consultoria, trazia um monte de. Eu estou com uma palavra na cabeça que meu pai usava muito: pica-pau, né? Meu pai chamava de pica-pau aquela pessoa assim que, né, aprendeu, deu uma lidinha ali e acha que sabe. É o pica-pau, Sabe que no né? mundo da auditoria, pica-pau é um novato. É, Pois é, meu é pai tipo falava muito pica-pau. estagiário, um pouco mais que estagiário. É, dá uns pica-pau Perfeito, aí. perfeito. Então, tá aí a origem. E contratava, né? Botava lá os pica-pau, não sei como é que é o plural de pica-pau, ia Pica-paus? lá, e aí, puta, todo mundo vai fazer Scrum, todo mundo vai fazer reunião diária, todo mundo vai fazer retrospectiva, E por quê, e né? gastaram dinheirão, né? E assim, ninguém parou para ver, mas se encaixa, né? Tá Vou dentro aqui. explicar por quê, porque às vezes as Por pessoas que a fazem, gente faz isso, né? eles têm que Será que não fazer, pode? ficam com raiva. Ai, caramba, tem que É, fazer. Ai, tem que fazer reunião diária todo dia. Como assim? é, É, retrospectiva, lavação de roupa suja, é isso, né? A gente Então, não pode fazer isso então no eu não vou na bar, né? retrospectiva porque se eu falar a verdade vão me castigar. Gente do céu. Isso, A gente pode fazer retrospectiva no happy hour, né? Então começou assim. Aí, de repente, o que aconteceu? Manda todo mundo embora, porque já gastou um dinheiro. Não, isso aí já foi. Modinha, né? Essa é Aí eu modinha. comecei a ouvir. Putz, comecei a ouvir isso de pessoas. Eu sinto falta da reunião que a gente tinha todo dia. A gente conversava mais, a gente estava mais integrado, né? Eu sinto falta de, às vezes, falar abertamente sobre coisas que não estão no nosso controle, mas que afetam a gente diretamente. Uhum. Retrospectiva, né? Pois é, e a retrospectiva vem das reuniões de lições aprendidas, lá do PMBOK, lá Lá da atrás, né? engenharia, não sabe? Quer dizer, geralmente era feito no final do projeto, mas Projeto, se a gente entrega toda sprint, seria um mini projetinho cada sprint. Por que não fazer no podemos, final da né? sprint? Exato, por que não, Gente, né?
são ideias boas. Então, Ah, assim, é, né? Então, aí a gente começa a entender por que está tudo sendo questionado. Então, o que surgiu, e nesse capítulo eu encerro com isso, começaram a surgir movimentos de uhum, retorno às origens, né? Ao básico, à essência. E é muito interessante, porque eu não tinha ideia, eu conhecia esses movimentos, mas a hora que você mergulha na pesquisa é que você descobre, né, essas coisas. Eles começam a surgir em 2016, a maioria deles, olha que interessante. E, então a gente tem o Heart of Agile, né, o coração da agilidade, do Alistair. A gente tem o Modern Agile, do Joshua Krievsky, que é outro XP, né, outro cara de XP. A gente tem o Agnostic Agile, né? A gente tem recentemente agora o Reimagining Agile, que é uma uhum, iniciativa do Jim com o John Kern, os dois criadores do manifesto, surgindo agora, discutindo, falando até principalmente do papel da inteligência artificial, né? Como que isso afeta, como que isso ajuda, como que isso atrapalha. E voltando às origens, olhando para o futuro. Então, assim, a gente precisa resgatar a essência mesmo, né? E eu trouxe, eu já tinha acabado esse capítulo, olha aí, né? A ideia de você reavaliar e eu resolvi colocar algumas coisinhas a mais, principalmente o modelo de fluência ágil, que é o trabalho do James Shore com a Diana Larsen, que é muito, muito bom. Eu acabei de traduzir o e-book deles, eles vão colocar à disposição em português já já, e eles recuperam, eles ajudam as pessoas a perceberem como que a gente evolui de maneira ágil. Então, eles chamam isso de fluência, tá? Então, eles colocam 4 áreas, que eles chamam de zonas, né? Áreas. E ali nessas 4 áreas, você pode ter um nível de evolução ágil que pode ser o suficiente para você. E eles falam, cuidado, isso aqui não é um modelo de maturidade. Né? Modelo de uhum. maturidade alcancei o 1, agora eu vou para o 2. Alcancei o 2, agora eu vou para o CMMI e companhia. 3. Né? Ai. Por exemplo, né? Não é isso, porque para algumas empresas, basta você ficar, né, na zona do focar, né, na área do focar, isso é o suficiente. Talvez você queira estar na zona do fortalecer. Mas aí o mais bacana, que eu acho que eles fizeram, um trabalho muito legal, que tem pouco ibope, né? Pouco conhecido, as pessoas não conhecem, mas eu acho que é tipo caminho das pedras. O que você precisa fazer? Qual que é o investimento? E aí a gente não está falando de dinheiro, não. Lógico que tem dinheiro envolvido. A gente está falando de tempo, de capacitação, e eles estão muito claros nisso, né? Olha, é isso aqui. O que que você vai ter de benefícios se você fizer isso aqui? Isso. Então, eles traçam realmente um mapa, um caminho das pedras, e isso eu achei é um trabalho sensacional, que é o que a gente precisa, né? Porque hoje se questiona muito a utilidade e a validade, mas será que as pessoas estão fazendo dessa forma, né? Estão olhando dessa maneira objetiva de tudo que vale a pena ser feito requer um investimento, né? Mudança de cultura, mudança organizacional, abrir mão de poder para delegar poder. Gente, essas coisas são caras. Eu não estou falando só de grana, são caras, né? Elas deixam as pessoas inseguras. Está tudo lá no modelo de fluência deles. Achei um trabalho muito, muito legal. Fiz questão de colocar e aí acabei traduzindo, trabalhando com eles para traduzir, logo vai sair. Então, eu coloquei lá, porque eu acho que assim, muito cedo para matar um negócio que nem chegou no pico. Tem Pois é. muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente colocar em prática. E a essência da agilidade, para mim, o que mais me atraiu quando eu conheci é tornar a nossa vida melhor. Né? É isso. Então, chega daquela loucura que a gente vivia e vamos tornar isso né, um, uma atividade que seja sustentável, que seja prazerosa, que seja valiosa, gratificante. É isso, para mim, a agilidade é isso. Seja agilidade nos negócios, seja agilidade no software, onde quer que seja. É, Então, eu acho muito importante, por exemplo, que os RHs estejam muito alinhados, porque esse é o papel deles também, uhum. né? E aí entra, por exemplo, o trabalho do Human Management 3.0, que eu acho fantástico. Então, tem tanta coisa, é um universo de coisas, e as pessoas estão matando como se fosse um monstrinho, né? Ah, pum, mata. Cara, não é Não isso. aplicaram do jeito certo, não conhecem as É, origens é, e fizeram de qualquer jeito e depois falar que a culpa é da agilidade e não da forma que eles a puseram em prática.
Quer dizer, Pois ninguém é. assume a culpa é sempre do outro, né? Não, não é minha culpa. E sabe que uma coisa que eu gosto muito dentro da mentalidade ágil é que após um determinado período, a gente tem uma entrega. Quando eu era desenvolvedora, a gente programava, e levava 1 ano e meio para lançar uma versão, e aí dava um monte de erro, aí É. voltava, era uma desgraça. A gente nunca via o negócio funcionando, e quando via funcionando, dava tudo errado. Exato, né? O cliente lá longe, eu conto uma historinha lá, eu não vou Então, contar gente, aqui, tem que nossa, que ler. horror. Mas eu conto uma historinha que eu passei, logo no comecinho da agilidade para mim, onde a gente teve resultados super legais, porque o cliente estava do nosso lado. Semanalmente a gente se encontrava com ele. Gente, era só isso, né? Se encontrava meia horinha, no máximo 1 hora, meia hora para falar o que eles estão achando, né? Testando o que a gente tinha feito na semana anterior, E e meia hora para falar o que a gente vai fazer na próxima semana. Isso durou não é meses. E legal ter esse feedback, falar, nossa, que legal que a gente fez, tá legal. Dá um gás no pessoal, fala, nossa, a gente está fazendo certo, vamos continuar nessa. É isso. é isso aí. E ela é recheada dessas coisinhas, né? Que parecem ser tão simples, mas assim, são mudanças. No começo, o cliente não queria ir, não queria enviar aqui toda semana. Mas aos poucos, eles foram percebendo a vantagem de participar, né? Sim. E eles, sem perceber, eles viraram colaboradores. E os resultados foram ótimos. Para nós era excelente, para eles também. Então, era bom para todo mundo, né? Eu acho que tá faltando a gente, né, enxergar essas pequenas É, coisas. a E tal que da assim, mentalidade ágil, que o pessoal acha que é, é, mas não tem, não tem. O pessoal ainda é muito comando e controle. Não tem e a esse. esperança, né, Pilar, que as pessoas leiam. Eu acho que isso é muito importante. É importante ler. Não tem em português? Leiam o que tem em português. Eu estou fazendo a minha contribuição. Sua E, parte está feita. Agora façam a de vocês. Leiam. e, Não como, só e ler, tem que como entender, hein? sempre, eu estou traduzindo sempre coisa nova, porque eu acho que são coisas que contribuem. E eu sei que tem outras pessoas que fazem isso também. Então, ah, como você disse, agora, né, os leitores também têm que dedicar um tempinho, É. baixar no celular, no tablet, onde quer que seja, e ler, e começar a se instruir e debater, né? Começar a Uhum, trocar essas ideias. Isso é muito tá. importante. Isso é a essência da agilidade, né? Muito bem. Desses grupos Heart of Agile, Modern, Agnostic, Reimagining, Guerra e Paz, se eu tivesse que escolher um para fazer parte, qual que você recomendaria? Hoje o grupo que está realmente ativo é o Reimagining Agile, né? Porque ele começou ano passado, na esteira do livro Wild West to Agile, do Jim, né? Uhum, E eles estão montando uma comunidade e bem antenados. O que eu gosto mais do ponto de vista de recapturar a essência é o Heart of Agile. Eu acho que ele realmente ele é simples o suficiente e tem aquilo que é básico, né? A partir dali você pode expandir. Mas do ponto de vista de discussão, de evolução, eu acho que o Reimagining Agile é um que tem um potencial muito bom, porque ele está surgindo agora e a gente está vendo muitos eventos, né? Grande parte deles gratuitos. Então uhum. eu tenho participado sempre que possível. Infelizmente, por enquanto, só em inglês, tá? Mas é tipo assim, né? Fica de olho, porque isso tem, Eu acho tem que o muita Heart coisa of que Agile acontece. tem o grupo em português, hein? Tem. O Tem, né? Heart tem. O Heart tem. O Reimagining ainda não. Beleza. Bom, galera, então assim, ó, de dica, hein? Heart of Agile ou então o Reimagine Agile. São os dois grupos aí que vocês podem participar para ver as novidades. Extremamente recomendado. Bom, com isso estamos encerrando o seu livro, mas palavras finais, Renato. O que você tem a dizer? Eu tenho, Comprei eu o meu tenho, livro! eu tenho bastante esperança de que as pessoas comecem a se instruir um pouco mais, né? O mercado comece a discernir o pica-pau daquele que é sério, Do né? Eu acho agilista, que né? eu acho que assim já está acontecendo isso, né? A reação foi muito brusca, né? Anda todo mundo embora, tudo bem, né? O quanto que a gente precisa? Será que a gente precisa de a mesma porcentagem de, falando agilista no bom sentido, né? Pessoas que defendem e podem ajudar na agilidade, de agilistas, para não ficar falando aqui Agile Coach, Agile Master e Scrum Master. É a mesma porcentagem, por exemplo, que técnicos? Não, claro que não, né? Não pode ser.
mas a gente tem que ter pessoas capacitadas, né? E capacitada não é necessariamente certificada. Isso é importante, né? Banalizou-se muito. Então, conhecimento de verdade. E quanto mais profundo, melhor. E outra coisa, né? Para com esse negócio de que a vaga é para master ou para coach. Gente, é assim. Vamos simplificar. Agilista, júnior, pleno e sênior, como qualquer Uhum. outra carreira. Tá? Programador, júnior, você espera uma coisa. Do pleno, você espera outra. Do sênior, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É por aí. E o que eu estou fazendo, só para terminar? O meu livro eu já consegui trocar, ele está no Kindle Unlimited. O preço dele baixou por causa disso. E o que Uhum. eu vou lançar de campanha, já na semana que vem, eu vou doar todos os meus royalties para as vítimas do Rio Grande do Sul. Muito bem, que bom, Renato. Ai, fico Então, eu quero, com feliz. isso, incentivar as pessoas a lerem. Uhum. E minha ideia nunca foi vender livro Ficar com rico. isso, Ali, só Paulo né? Coelho ficou rico vendendo livro, viu, Isso, Paulo galera? Coelho, Stephen King, né? É, e não E tem não nada a ver com escreveram esse sobre tipo de. agilidade. Não. Não escreveram sobre agilidade. Então, acho que é um pouquinho que eu posso fazer e ganha-se dos dois lados, né? O Uhum. livro fica mais barato e os royalties vão para quem realmente está precisando. Ai, que bacana. Muito bem. Renato, muito obrigada pela aula que deu para nós, para gente. Olha, pessoal, de novo, a capa bonita, legal, amo aqui. Não deixem de ler, por favor. Isso aqui, fantástico. Como eu disse, eu fui uma das primeiras a ler, adorei o livro. Falei um monte de vezes que eu tinha adorado o livro dele. Parabéns. Ah, curti muito. Sou sua fã, Renato. Que Muito bom, obrigada, obrigado. então. E a gente vai se falando por aí. Vamos. Vamos. Obrigado, obrigado, Pilar. Tchau.